edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Livro Agenda Cristã, Médium Chico Xavier, Espírito André Luiz. Conhecer a mensagem do Evangelho e as leis de Deus, estudar as leis de Deus e compreender essas leis que regem a nossa vida neste e no outro mundo, desde a infância, a juventude, é um privilégio, é uma oportunidade e também é um desafio. Quem se dedica ao estudo dessas leis tem nas mãos recursos especiais, recursos distintos para passar por essa curta viagem aqui na Terra. Nós também temos a evangelização infantil. De quinta-feira às 8 horas temos a evangelização de jovens ali, o estudo do livro dos Espíritos. Vocês também podem convidar os seus jovens, as crianças, trazendo na quinta-feira para aprender o Evangelho do Espírito. O outro recado que eu tinha para dar é sobre o passe. No final nós vamos ter o passe, vocês já sabem, e a gente pede para vocês aguardarem aqui que vai ter uma pessoa responsável que vai vir chamar vocês pela ficha. Quem não tem ficha está ali. Então, vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai misericordioso pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo o Evangelho. Agradecemos a oportunidade da presente encarnação, agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, por todos os recursos de progresso que são colocados em nossas mãos, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que vivem conosco, o nosso próximo. Pedimos a inspiração para a mensagem desta noite e a bênção da equipe espiritual, a espiritualidade amiga que está aqui presente em todos nós. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Nossa, eu achei que com essa chuva não ia ter quase ninguém, né? Uma chuva bem intensa. Obrigada pela presença de vocês. E hoje é um tema tão especial. Senhor, o que queres que eu faça? Antes de iniciar esse tema, eu quero agradecer a espiritualidade amiga que está sempre nos amparando, que está sempre nos incluindo os melhores pensamentos e sentimentos. Então eu agradeço a espiritualidade amiga, agradeço o GEAC, essa família que nos acolhe com muito carinho. E foi assim que Saulo, que hoje conhecemos por Paulo de Tarso, chegou até o Mestre Jesus e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Mas por que Saulo fez essa pergunta para o Mestre? Justo Saulo, que perseguia os cristãos, Saulo, que era o doutor das leis, que perseguia, mandava matar. Por que Saulo chegou e falou isso para o Mestre? Sabemos que Saulo, lá na espiritualidade, ele já tinha se comprometido para vir à Terra cumprir aquilo que ele tinha como missão: divulgar a palavra do Mestre. Divulgar
viver o Evangelho. Só que por um tempo, Paulo não se lembrou. Por um bom tempo, Paulo, que antes conhecíamos como Saulo, ele não conseguia entender o porquê muitos deixavam o judaísmo, deixavam de acreditar num Deus deles lá e passavam a acreditar num carpinteiro pobre que foi morto entre dois ladrões. Ele não entendia isso. E ele mandava matar. E ele mandava perseguir. E naquela época, as mortes, os castigos eram bárbaros. E por muitos e muitos tempos, vários cristãos morreram a mão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era aquele homem destemido, corajoso, fiel ao que ele acreditava. Era aquela pessoa que ele era o doutor das leis, então ele era uma pessoa muito inteligente. Ele era uma pessoa íntegra. Ele ia até o fim naquilo que ele acreditava. Saulo era um homem que realmente, quando ele falava aquilo que ele acreditava, ele ia até o fim. Mas algo aconteceu nesse percurso que Saulo deixou de perseguir Jesus, de perseguir os cristãos, e ele passou a divulgar o cristianismo. Eu quero só relatar para vocês que eu fiz estudos através da Ellen Francine, de Daça, Jack Daça, Haroldo Dutra, e peguei, gente, esse livro aqui, Paulo de Tarso. É um livro lindo. Não vou conseguir falar dele hoje na íntegra. Então eu vou falar alguns trechos desse livro, dessa obra, que quem psicografou foi Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aí, nós vamos entender toda a trajetória de Saulo de Tarso. Quando Saulo, e hoje novamente falo, chegou na entrada, na porta de Damasco, querendo perseguir Ananias, porque ele não aceitava, porque a sua noiva, que ele tanto amava, Abigail, tinha se tornado cristã. E justamente por um senhor, por um velhinho que divulgava o cristianismo. Então ele, que já tinha perdido a sua esposa pelo Cristo, porque ela foi, ela virou cristã através de Ananias, ele fez o quê? Ele pediu licença e ele teve autorização para entrar na cidade de Damasco e perseguir, além de todos os cristãos, principalmente Ananias. Chegando à porta da cidade de Damasco, ele vê um clarão muito, muito intenso. Esse clarão deixou Saulo cego. Mas ele conseguiu ouvir uma voz. E essa voz foi feita da seguinte forma: Saulo, por que me persegues? Saulo só viu aquele clarão, ele ficou cego, caiu do cavalo. E foi naquele momento que ele mudou a atitude dele. Ele começou a compreender que algo estava acontecendo naquele momento. Que aquilo que ele estava perseguindo, ele começou a pensar por quê. Diante daquela figura que ele conseguiu
visualizar daquela voz: Saulo, por que me persegue? Saulo falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem persegue. Aí Saulo, num instante de realmente aquela brandura no coração, porque naquele momento ele já estava sentindo uma transformação, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Foi aí que o Mestre Jesus falou: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E foi assim que Saulo pediu ajuda para os seus companheiros e adentrou na cidade de Damasco, cego, ficou 3 dias na hospedagem, e no 3º dia, Jesus fala para Ananias: vá, Ananias, procure Saulo de Tarso, cure-o. Ananias falou: mas mestre, ele veio aqui para me prender, para perseguir os cristãos. Vá, ele é o vaso escolhido que vai fazer um grande trabalho a partir de agora. Acredite. Foi aí que Ananias chegou até Saulo, falou: Saulo, eu estou aqui, Jesus me enviou até você. E assim, nesse momento, ele passa a mão no rosto de Saulo, e Saulo volta a enxergar. Foi um momento de grandiosidade espiritual que Saulo, naquele momento, se transformou. Foi naquele momento que ele viu que não era mais para perseguir o Mestre. Toda aquela convicção religiosa que ele tinha, ele era aquele doutor da lei, ele era religioso. Os pais já tinham preparado Saulo para ser um rabino. Então ele era formado por uma família muito religiosa e queria que Saulo também fosse religioso. Então ele entendia das leis. Mas foi naquele momento que ele voltou a enxergar, que ele percebeu que a vida dele tinha mudado naquele instante. E foi naquele momento que ele desapegou de todos aqueles conceitos que ele tinha e seguiu Jesus. Seguiu aquilo que o Mestre estava trabalhando na mente e no coração de cada cristão. Aí ele entendeu por que os cristãos tinham paz. Porque no momento que ele mandou executar, apedrejar Estevão, ele não entendia porque Estevão, sendo apedrejado, sendo morto, ele continuava em paz. Isso intrigava Saulo. Ele não compreendia porque uma pessoa, mesmo à beira da morte, ela estava em paz. E foi essa paz que Saulo, que agora se transformara em Paulo, que para os romanos, Saulo é o mesmo que Paulo de Tarso. Ele experimentou tudo que os cristãos que eram perseguidos experimentaram. Agora Paulo, ele era perseguido. Agora Paulo não tinha mais prestígio nenhum. Agora Paulo vivia da caridade do povo. Ele comia aquilo que lhe dava. Ele desapegou. Ele acreditava que aquele Deus, que aquele Cristo ia mudar a sua vida. E aquele homem de fé que ele sempre teve, ele ficou realmente convicto que o Cristo, ele ia seguir e ele ia viver o Evangelho
Então, Saulo de Tarso, que hoje conhecemos, nas igrejas católicas conhece como São Paulo, ele escrevia cartas ao longo do teu tempo, que ele estava inclusive aprisionado, que ele era açoitado. Ele escreveu várias cartas. Ele falava tudo o que acontecia com ele. Mas ele, em momento algum, ele falou que ia parar. Quando Saulo veio, quando Paulo veio para nós, o que a gente pode aprender? O que eu posso aprender com aquele Paulo que ele estava sendo martirizado, mas não perdia a fé? Que quando ele chegou para o Mestre Jesus e perguntou: Mestre, o que queres que eu faça? Nós aqui estamos preparados para fazer essa pergunta que Saulo fez para o Mestre Jesus? Alguns de nós já fizemos essa pergunta? Já escutamos o que o Mestre iria nos falar? Quando a gente faz as perguntas, geralmente a gente espera a resposta, mas nem sempre executamos a resposta que nos foi dada. Por isso que o Mestre Jesus, se ele viesse aqui agora e nós perguntássemos a ele, o que ele diria? Será que ele ia falar assim: vai mais no centro espírita, hein? Toda quinta-feira esteja lá no centro espírita. Será que ele ia falar assim: olha, leia Paulo e Estevão, leia livro? Será que ele ia falar isso? Trabalhe mais. Será que ele ia falar isso? Não. Eu acho que Jesus não ia falar isso. Eu acho que Jesus, ele ia falar exatamente o que está escrito nesses 6 ensinamentos. Só isso. Ele também não iria pedir para a gente ler a Bíblia, ler Evangelho. Ele iria falar: siga os meus mandamentos, siga os meus ensinamentos. E tudo que ele fala, nós podemos resumir em 6. O primeiro mandamento, o segundo e terceiro é a lei do amor, que ele quer que façamos. Tanto que o primeiro mandamento ele fala: ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua alma. Ame Deus. Mas não é aquele amor de boca para fora, aquele amor que quando você encontra um obstáculo você fala: muitas vezes desiste. Ame a Deus. Quem é Deus? O que ele representa para mim? Quando fala em toda a sua força, todo o seu amor, é quando ele está dizendo que por mais que você tenha empecilhos, obstáculos na sua vida, ame. Não esqueça de Deus, porque ele segura na tua mão. O segundo ensinamento, ele falaria: ame seu próximo. E aí a gente fala: mas quem é? Mestre, o meu próximo? Quem é? Será que meu próximo é só aquele que eu amo? Aquele que está perto de mim? Também. Mas o meu próximo, gente, é também aquele com o qual aprendemos. É aquele que muitas vezes nos dá aquela raiva, nos deixa intranquilos, aquele que muitas vezes nos deixa amargurados, ressentidos. Esse também é o meu próximo. Porque nós sabemos que nós aprendemos muito
nos fazem mal. Porque é aí que nós vamos, muitas vezes, parar, pensar, refletir, e na maioria das vezes a gente fala assim: eu acho que também tive minha parcela de culpa. A maioria das vezes a gente fala isso. Eu acho que eu deveria olhar o meu irmão de uma outra forma, não dessa que eu estou olhando. Então, quando Jesus fala, ame seu próximo, é toda aquela pessoa, inclusive aquela que nós achamos que nos faz mal. E aí ele fala, para terminar essa lei de amor, ele fala: ame a si mesmo. Tão fácil falar, tão difícil agir. Quando a gente olha para nós vamos olhar verdadeiramente. Nós vamos ver que não somos perfeitos. Nós vamos ver que nós temos falhas. Mas só que a gente vê também que somos filhos de Deus. Aquele Deus que Ele pede para nós amarmos. Ame a si mesmo. Não é aquele amor que você fala, aquele amor de vaidade. É aquele amor, gente, que a gente olha para nós e fala: você consegue. Você é filho de Deus. Tente. Você é especial. Porque quando a gente fala assim, quando a gente acredita, quando a gente olha para nós, a gente fala: meu Deus, eu sou teu filho. Me pegue no colo, porque o Senhor vai me dar força. E eu vou prosseguir meu caminho. Depois que Jesus falou esses três ensinamentos, Ele coloca como nós devemos fazer para atingir aquilo que Ele pede para nós. Ele nos dá saídas. O quarto mandamento, Ele fala, que deixa bem claro: faça ao próximo aquilo que você quer que faça com você. Difícil, né? Porque quando a gente menos espera, e se a gente for refletir pelo ato que fez, a gente fala: não deveria ter feito, mas já foi. Faça com o teu próximo aquilo que você quer que faça com você. Quando eu falo isso, eu estou simplesmente dizendo: será que eu queria ouvir isso? Será que seria o momento de eu falar dessa maneira com essa pessoa? Então, quando a gente faz essa reflexão de se colocar no lugar do outro, muitas das nossas ações nós não faríamos. Porque esse próximo que está aí, gente, de nós colocarmos no lugar, muitas das violências, elas não aconteceriam. Porque muitas dessas violências nós provocamos através do nosso conceito de que ainda deixa ele para lá. Eu não me coloquei no lugar dele, por isso que eu falo o que eu quiser. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo. Porque nós sabemos que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz atinge o meu próximo. Nós somos energia. Então, por muitas vezes, nós atingimos o nosso próximo sem a gente querer. Por querer, entre aspas. Então, nós temos que ter cuidado com o que pensamos, com o que falamos e como agimos. Porque Ele vai receber tudo aquilo que a gente fizer para Ele. Próximo, quinto: não julgueis, para não serem julgados. Pois com a medida que julgares, com a mesma medida será julgado. Quantas e quantas vezes nós somos juízes?
Quantas e quantas vezes a gente já fala a sentença para as pessoas? Quantas vezes a gente é tão rude com a atitude do próximo e suave com a nossa? Quantas vezes a gente coloca um peso desproporcional para as atitudes do outro e para a nossa atitude? Com a mesma medida que você julgar, com a mesma medida você será julgado. Vamos ter cuidado com isso. Nós vivemos num mundo em que apontamos muito dedo. Nós o tempo todo, a gente fala o que o outro deve fazer. O tempo todo a gente acha caminho para o outro fazer. E quando aquele outro não faz, a gente julga. A gente não tem nenhum cuidado, muitas vezes, de perguntar: ô amigo, o que aconteceu? Ô amigo, posso te ajudar? Vamos fazer novamente? Às vezes a gente não tem esse cuidado e a gente julga. E nós temos que ter cuidado, porque nós somos muitas vezes colocados num pedestal em que apenas a minha verdade é absoluta, em que apenas aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, vale. É Ele que vai ser dito, é Ele que tem que prevalecer. Então vamos ter esse cuidado, porque quando o mestre fala do meu próximo, é esse carinho que eu tenho que ter com ele, essa atenção, é esse amparo que eu tenho que ter para com esse meu irmão. E compreender que às vezes ele não fez porque não estava no momento para ele fazer. Ele não fez porque não é aquilo que deveria ser feito naquele momento. E não cabe a mim julgar. Lembrando que eu só consigo transformar a mim mesma. Eu não consigo transformar o meu próximo. Então, se o mundo está desta maneira, o problema, muitas vezes, eu não posso pegar para mim e querer que eu transforme, ou eu ficar triste porque você não fez. Eu tenho que pensar o quê? Cada um tem o seu tempo e tentar compreender. Eu não posso deixar de fazer as minhas coisas porque você não está fazendo. O problema não é meu. Se você não faz, o problema é teu. E eu não posso, em hipótese nenhuma, deixar de fazer aquilo porque você não está fazendo. Quando a gente pensa nisso, a gente já coloca aqui, ó: não julgue teu próximo, porque você não sabe a condição espiritual que ele está vivendo. Você não sabe que momento que ele está. Como está essa evolução desse seu próximo. E o último aqui, ele vem, inclusive, na oração do Pai Nosso. Se vocês pensarem nessa oração do Pai Nosso, essa oração que o Mestre nos deixou, ele não fala, olha, ele fala, vamos já do que ele fala, que é importante. Assim que você perdoar, você será perdoado. Só que quando a gente faz essa oração, a gente fala assim: perdoe, meu Pai, porque eu estou perdoando. Muitas vezes a gente fala isso, né?
Como é que fica? Quando aquele teu amigo, que muitas vezes você aprendeu com ele, com as dificuldades que ele te trouxe, e você não sabe perdoar. Porque nós sabemos que quem não perdoa convive com a pessoa por longos e longos anos. Talvez até a próxima encarnação, até a próxima, até você conseguir perdoar. O perdão, ele une a pessoa. E a falta do perdão também une a pessoa. Você está ligado a ele pelo perdão e pela falta do perdão. Então, se você tiver algo para perdoar, se você tem algo para um débito com alguém, faça enquanto você tem a condição para fazer. Faça agora. Não espere. Porque a dívida que você deixa, você vai ser cobrado dela. Você tem que pagar. E muitas vezes a gente acha que não estamos capacitados nesse momento para pagar a nossa dívida. E a gente acumula dívidas. Mas vai chegar um dia que nós temos que dar conta disso. Quem tem problemas com o seu inimigo, entre aspas, né? Aquele que nós julgamos ser o nosso inimigo, quando for fazer a oração do Pai Nosso, peça força para o Mestre Jesus e fala: Mestre, como eu preciso do seu perdão, me dê forças para perdoar aquele que eu ainda não consegui perdoar. Olha que bacana. Como que fica essa resposta aqui para vocês? Que eu também me incluo. Jesus, mestre, o que queres que eu faça? Olha aí a resposta. Simples. Não é? Simples. Nós estamos prontos para escutar a resposta que o mestre vai nos dar? Estamos preparados? Ou falaremos assim: não, mestre, deixa para depois. Eu estou muito ocupada hoje, viu? Mas amanhã eu faço. Falaríamos isso? Ou já faríamos como Paulo: mestre, eu estou aqui. Eu, a partir de agora, vou largar tudo que tenho e vou viver o seu evangelho. Ele que desapegou de tudo que ele tinha, foi viver a mensagem do Mestre Jesus. Nós estamos preparados para viver o evangelho? Paulo, ele disse, quando ele virou Paulo, né? Ele disse: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando nós também estivermos prontos para falar essa frase, nós estamos vivendo o Evangelho do Mestre. Nós estamos vivendo aqueles 6 ensinamentos que ele nos deixa. É quando eu paro de olhar a mim como ser material e começo a olhar a mim ser espiritual. Um ser que Deus deu a oportunidade de estar aqui novamente, reencarnado, para não perder tempo. Para fazermos agora aquilo que nos convém fazer. Então, quando nós colocarmos no nosso coração, na nossa ação, essa frase que Paulo fala, nós vamos estar verdadeiramente sendo cristãos. Nós sabemos que não é fácil.
Não vai ser um pulo, não vai ser a partir de agora que vamos virar santos, como dizem no caso. Mas nós temos que começar com uma pequenina transformação. Nós temos que começar a pensar que somos aquele ser, aquele espírito de amor e de bondade que o Pai nos deu, nos concedeu a oportunidade de estar aqui. E nós sabemos que o tempo, gente, o tempo ele é mínimo. Esse tempo que nós temos aqui na Terra é mínimo, é passageiro, ele passa muito rápido. Então, vamos agora, reconciliar com aquele que a gente sabe que temos que pedir perdão. Não vamos esperar ser perdoado, porque muitas vezes nós dando o primeiro passo, nós já estreitamos os laços, porque a gente sabe que tudo depende de mim, não é do outro. A ação é minha, a renovação espiritual é minha. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar o primeiro passo. E aí tem um convite. Esse convite de urgência é psicografia do Dr. Bezerra de Menezes. Eu só peguei trechos dele, que é muito grande, mas quem quiser aprofundar nessa convite de urgência, coloque lá no Google, que é linda. Ela fala assim: é chegado o momento de reflexionarmos em torno das nossas responsabilidades. O tempo urge, não mais amanhã, é agora. Agora soa a hora da nossa libertação. Quem encontra Jesus não é mais o mesmo. Não conseguimos mais a oportunidade de servir. E aí veio Pedro, conversando com o Mestre Jesus. Pedro falou assim: Mestre, o que queres que eu faça? Também Pedro fez essa pergunta: o que eu faço? Aí Jesus falou assim: ame. Mestre, isso eu sei, mas o que você quer mais que eu faça? Ame. Mas, o que mais, mestre? Ame. Então é isso. É isso que nós vamos fazer. Amar. Voltai para os nossos lares, tocados por Jesus, que Ele nos abençoe. Mas antes de terminar, tem uma música que possivelmente todos vocês conhecem. É uma música que, inclusive, foi a carta de Coríntios que o Paulo mesmo fez, e ela foi reeditada por vários, que eu queria que nós ouvíssemos. E, se der bom, não. Acho que direto não tem problema na vida. Então tá bom. Tenta ver. Volta aí. Fica aí. Aí. Só fica aí. Fica aí. Fica aí. Não, é só ficar aí. Não vai. Não vai. Mas é uma música, Renato Russo. São recortes do apóstolo Paulo de Camões. Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, eu nada sei. É uma música muito bonita, foi a carta de Paulo aos Coríntios. E se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, ela vai nos dar com muita clareza que, se não tiver amor, de nada adianta.
Então, que o Mestre Jesus coloque nos nossos corações e que nós possamos voltar para os nossos lares banhados por essa luz e por esse amor do Mestre Jesus. Obrigada. Bom. Você faz a prece, Lourdes? Vamos orar?